tá bom? Agora olha só que interessante. Cristo, o que ele vai falar a respeito dele próprio? Nós vimos aqui dois exemplos dele. A palavra, a fé na palavra de Deus, fé através da oração. Mas lá em João 5, verso 30, olha o que Jesus diz, ó. Eu nada posso fazer de mim mesmo. Na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, nessas palavras, Cristo ele diz que ele tem uma dependência completa do Pai. Eu nada posso fazer de mim mesmo, ou seja, aquilo que eu faço, não faço por mim mesmo, mas é o poder de Deus na minha vida, é o agir do Espírito Santo na minha vida que me leva a fazer as coisas. Dependência total, completa. E mais, ele diz, né, porque não procura a minha própria vontade. Ou seja, ele não tem apenas dependência, mas submissão completa ao Pai. Ele fala, a minha vontade não é minha, mas é de Deus. É o pai que fala, filho, faz aquilo, filho, vai por esse caminho, filho, faz aquilo outro, tá certo? É uma submissão completa a Deus. E aí depois ele vai dizer em João 14, verso 10, não crês que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Então quem que fazia as obras de Cristo? Deus. Era Deus, era Cristo que fazia? Sim. Mas quem que estava fazendo através dele? Deus. É isso? O Espírito Santo enchendo ele de poder ali para que ele realizasse aquelas obras. Ele não dependia da sua divindade. Isso revela que Cristo ele tinha uma união completa. Cristo afirmou que o Pai nele e através dele é quem realizava as obras de justiça. E agora eu pergunto para nós, por que a gente acha que a gente pode fazer algo para Deus? Por nós mesmos. Por que a gente acha que a gente pode obedecer como se deve pela nossa própria força? Se nem o Salvador fazia isso. Não é? Nem ele mesmo. Ele fala, eu não faço nada por mim mesmo. Mas a gente quer falar, não, eu fui lá e fiz. Eu fui lá e realizei. Eu fui lá e preguei. E converti. E não sei o quê, não é? Meus irmãos, nem o Salvador falava, eu não faço nada de mim mesmo. É o Pai que permanece em mim, que habita em mim, é que realiza as suas obras. Não é isso? Olha lá, o Jim colocou aqui, né? Quão difícil é chegar a este entendimento que levou o tempo de Deus para compreender, né? Trata-se de parecer mais com Deus. É exatamente isso, Jim. O que Cristo está ensinando aqui para nós, esses são esses pontos. É dependência completa, submissão completa e união completa com o Pai. Isso é parecer-se com Cristo. Isso é estar totalmente consagrado a Deus, para que Ele possa realizar as boas obras através de nós. E aí, olha só o que mais vai ter para a gente, né? Respondendo as perguntas lá. Do que eu preciso, então, para ser salvo? Por que eu preciso de Jesus? Então, a primeira, do que eu preciso ser salvo? Da condenação da morte. Nós vimos isso. Todos nós estamos condenados. Se nós não quisermos estar condenados, precisamos da justificação de Cristo. E agora, por que eu preciso de Jesus? Porque eu só posso ser justo por meio de Cristo. Cristo mesmo, ele vai dizer, sem mim nada podeis fazer. Aí a gente começa a entender por que ele diz, por que a gente não pode fazer nada sem ele. Porque assim como ele dependia do Pai para realizar todas as boas obras, nós dependemos de Cristo. Porque é ele que nos une ao Pai. É ele que nos conecta com a família celestial. Ele une a família humana com a família celestial. É Cristo. Ele é a ponte, né, sobre o abismo que separou nós de Deus. Então, sem ele, nós não podemos fazer o quê? Nada. Cristo, ele não veio apenas trazer justificação, mas ele veio trazer justiça. Ele veio nos mostrar como alcançar essa justiça. Como que a gente alcança essa justiça? É pela fé. Pela fé em quem? Em Deus. É consagrando a vida inteiramente a Deus. Então ele vai poder realizar as boas obras através de nós. E aí ele vai dizer, 2 Coríntios, né? 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele que não conheceu o pecado, ele, Deus, o fez pecados por nós. Isso aqui é o quê? Justificação. Pagou o preço dos nossos pecados. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então aqui é o quê? Justiça. É o cumprimento da lei. Nele nós podemos ter o cumprimento da lei de Deus. Recapitulando o nosso estudo. Todo ser humano foi encerrado debaixo do pecado e da condenação da morte.
Não há um justo que pode ser salvo pelo bem que possa fazer. Nossa única esperança de salvação é a justificação em Cristo pela fé. Esta é a missão do Salvador, nos justificar e nos trazer justiça. Através de sua vida, Jesus nos ensinou como podemos viver uma vida de justiça pela fé. Por meio da fé em Cristo, somos perdoados e recebemos poder para viver uma vida que agrada a Deus. Sem Jesus, nada podemos fazer. Certo homem, ele caiu num buraco, num poço, no qual ali ele se encontrou no escuro, no lamaçal, imundo, e sem qualquer possibilidade de sair daquele local. Ele gritava, ninguém ouvia, os dias iam passando e ele se encontrando numa situação desesperadora. Ele falou, eu vou morrer aqui, eu estou condenado nesse local. Porque não há quem possa me tirar desse poço. E aí, enquanto ele se lamentava ali, passou pela borda do poço o Buda. Ele olhou lá para baixo e viu ele lá embaixo. E aí o homem falou, Buda, por favor, me tira daqui. Eu caí nesse poço, não consigo sair. E aí o Buda falou para ele, olha, medita um pouco, comece a meditar, comece a procurar o seu eu interior, procure se conectar com o universo e você vai conseguir sair desse buraco. E foi embora. E o homem fez o que o Buda falou, tentou se conectar, tentou meditar, mas mesmo assim ele continuava no mesmo local. Preso, sem possibilidade de sair. Enquanto o desespero ia aumentando, passou ali pela borda do poço Confúcio. E aí o homem gritou, Confúcio, por favor, me tire daqui, mestre. E aí Confúcio olhou para ele lá embaixo e disse, se você tivesse feito o que eu orientei, seguido as minhas regras, seguido as minhas leis, você não teria caído aí. Se você seguir as minhas leis e as minhas regras, você talvez consiga sair desse poço. E foi embora. E o homem tentava lembrar todas as regras de Confúcio, o que ele deveria fazer, o que ele não deveria fazer, mas mesmo assim ele continuava no mesmo lugar. Um pouco depois passou o Santo Padre. E ele, Santo Padre, por favor, me tira daqui. E o Santo Padre falou, olha, reza 3 Ave Maria, reza 5 Pai Nosso, faça penitência pelos seus pecados, e talvez você vai sair desse buraco. E ele foi, rezou 3 Ave Maria, rezou 2 Pai Nosso, fez a penitência pelos seus pecados, confessou seus pecados, mas continuava lá no poço. E então passou Jesus pelo bordo do poço. E o homem falou, Senhor, por favor, me tira daqui, porque todos já passaram e eu continuo no mesmo lugar. Eu não vejo salvação para mim. Sabe o que Jesus fez? Jesus pulou no poço. Ele entrou no poço, pegou na mão desse homem, enlaçou ele junto do seu corpo e saiu do buraco. Por que que Cristo ele é singular? Porque unicamente ele pode nos trazer justificação e justiça. Só Cristo nos traz a salvação. Por isso que ele é único. Por isso que as suas palavras são palavras de vida eterna. E sem ele, nós não podemos fazer nada. Podemos querer ser as melhores pessoas através de disciplina, através de nos obrigando a cumprir certos ritos. Mas se não for por meio da fé, se não for através do exemplo que ele nos deixou, tudo isso não passa de trapo de imundícia. Cristo quer que nós tenhamos as obras de justiça, obras da fé, obras do poder de Deus em nossa vida. E isso nós só conseguimos através de Jesus, o nosso Salvador. Tá bom, meus amigos? Indicação de leitura aqui, então, para a gente encerrar. Esse livro aqui, ó, Cristo, Nossa Justiça. Tá bom? Esse aqui é um livro do Arthur Daniels, acho que ele foi presidente da Igreja Adventista durante um período, e diz aqui pra gente, ó. Para os adventistas do sétimo dia, justificação pela fé é mais do que um tópico da teologia, é um tema essencial de sua identidade e missão. Inicialmente, a forte ênfase no sábado bíblico e na validade da lei no período do Novo Testamento fez com que alguns dos primeiros adventistas perdessem de vista a centralidade da justiça de Cristo. Na Assembleia de 1878, a justificação pela fé assumiu posição de destaque nas reuniões da igreja e se tornou tema predominante nas publicações. Nem todos compreenderam a nova ênfase que foi objeto de controvérsia. A atuação de Ellen White, ao reafirmar a mensagem e explicar sua conexão com a essência da pregação adventista, foi determinante para definir com mais clareza a mensagem e a missão da igreja. Tá bom?
Então, a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o que destaca ela das demais denominações? É a questão da lei de Deus, tá certo? É o sábado. É a lei de Deus, é o sábado, e outras questões. Porém, muitos acabaram deturpando essa questão e perderam de vista o quê? A justiça pela fé, tá certo? A justiça de Cristo. Então, colocaram as obras na frente da justiça do Salvador. Então, aqui esse livro ele vai enfatizar como que é importante, né, colocar a justiça de Cristo no devido lugar, porque somente as demais coisas fazem sentido. Se não for a justificação pela fé e a justiça pela fé, nada mais faz sentido, tá bom? Então esse livro aqui é uma recomendação de leitura, lembrando que no vídeo do YouTube eu coloco no link na descrição do vídeo para você ler o livro online. Esse livro aqui a gente não tem em português, tá bom? Se você quiser em português, vai ter que comprar lá na casa publicadora. Mas o livro em inglês é possível sim você ler ele gratuitamente, mas aí, né, é para aqueles que entendem aí do inglês, tá bom? Mas é um livro fantástico também, recomendo a leitura para todos. E o hino, tá bom? Que eu vou indicar aqui, o hino 143, Ao Olhar para a Cruz. Aí ele diz, né? Andei tão cego sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar, meus olhos abri. E aí vem o refrão, e ao olhar para a cruz, eu entendo o amor derramado ali por mim. Sacrifício de sangue por um pecador, não sou merecedor, tua graça me alcançou. Tá bom? Então aqui é a recomendação do louvor também para você meditar aqui nessas palavras. Tá certo, meus amigos?